Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ballcast. Eu sou a Dandara. Salve, eu sou o Kainan do segundo A. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto muito presente aí da sociedade de hoje, que é o racismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o racismo estrutural, enfim. E hoje, para falar sobre isso, nós trouxemos a Jéssica. Se apresenta aí, Jéssica. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, sou professora de História. Eu vim aqui bater um papo com vocês sobre, nesse mês da consciência negra, sobre o racismo estrutural e todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a isso, né, pra gente conversar, fazer uma roda de conversa mesmo, né, até pra gente, sei lá, se entender qual que é o nosso papel nisso, né, que a gente veio falar tanto sobre trilha antirracista e eu acho que às vezes fica uma coisa muito abstrata, sabe? Eu acho que as coisas precisam ser mais práticas, a gente precisa entender com mais clareza de alguns assuntos. E essa é uma temática muito importante, né? Principalmente pra gente enquanto brasileiro. E pra vocês enquanto estudantes, né? Porque vocês, assim, vocês não são o futuro, vocês são o presente da nossa nação, né? E aí, o rumo que as políticas públicas podem tomar, ou da nossa representatividade, depende de vocês, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Então, já para iniciar aí, nos explica um pouquinho sobre o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural, bom, primeiro, esse termo racismo estrutural, ele entra no Brasil primeiro com o doutor, acho que vocês já ouviram falar muito em Roda Viva, em outros meios de informação muito, que tem um cara que é muito crânio sobre isso, que é o Silvio de Almeida, né? Ele é doutor, ele é especializado em tudo isso, ele tem muitos livros, e um dos livros mais famosos dele tem esse título, né? Racismo estrutural. Ele apresenta esse conceito que ele fala que o racismo, principalmente na sociedade brasileira, é um racismo que ele vem já desde um contexto histórico, ou seja, desde que a gente entende que tem essa noção de Brasil, já existe racismo, porque isso é um contexto histórico e é um contexto estrutural, ou seja, é um contexto que está dentro das institucionalizações. Um exemplo claro disso que a gente pode citar, por exemplo, que às vezes a gente não tem tanta referência, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar sobre os dados de violência obstétrica no Brasil, né? Mas as mulheres que mais sofrem com violência obstétrica no Brasil são as mulheres negras, né? Que elas sofrem muito com relação a isso, até por a demora que existe de se medicar, de se consultar, de ver como tá. Então, essa questão do pré-natal, essas negligências que ocorrem são muito importantes. Outra coisa que a gente pode ver também, o racismo estrutural agindo, é quando a gente vê que no nosso país a justiça e a Constituição nem sempre ela é aplicada como deveria, né? No sentido de que quando é para alguma pessoa de determinada cor, nós vemos uma eficiência muito maior da justiça. E nas classes mais altas a gente não vê isso. Então isso também é parte do racismo estrutural. Quando acontece um crime ou quando há suspeita de um crime, esses suspeitos eles também vêm com uma tabela de cores, né? Então quanto mais pigmentado você é no espectro de cor, quanto mais retinto você é, mais suspeito você se torna. Então isso são exemplos de como o racismo é estrutural. Outra questão que se tem também nas escolas, os índices que a gente tem de alunos com dificuldades, com defasagens, são alunos que sofrem de vulnerabilidade social. Geralmente esses alunos das camadas mais baixas também são negros, são alunos negros, são indígenas. Não estou falando aqui em momento nenhum que a gente não tem pessoas brancas também nessa situação. A gente tem, não pode negar a realidade do nosso Brasil, né? A gente tem também, mas é que o que você se vê estruturalmente do contexto histórico, desde que Brasil se reconhece como Brasil, é principalmente o mesmo público sempre sofrendo com as mesmas coisas, né? Então acho que isso, a gente precisa abrir esse espectro, né? Entender que realmente existe aí um alvo em alguma dessas sociedades. A gente precisa mudar essas políticas públicas. Parece que, não sei se vocês têm essa visão, mas parece que desde a colonização do Brasil não mudou. O Brasil ainda vive um estado colonial, né? Só não tem esse nome, mas ainda é um estado colonial. Você vê muito isso, né? Questão carcerária também, que eu acho que vocês já abordaram isso em outras aulas, então a gente consegue ter isso muito claro. E aí só para mostrar também como tem esse racismo estrutural, não sei se vocês sabem disso, mas vocês lembram qual foi o ano de abolição da escravatura no Brasil? Não, eu
1888. 1888, isso aí, 3 de maio de 1888. Certo, né? Olha aqui pra vocês verem outra forma do racismo estrutural, gente. Quem que leva o crédito dessa lei abolicionista? A Elizabeth. A Elizabeth morreu. A Isabel. Já foi de bem. Passado. Ela morreu mês passado. Deixa eu ver. Quem Ó, faz esse silêncio aí, vamos Mas cortar isso daí. Não, Tá bom, tá pode bom. deixar, não tem problema não. A gente é assim, já aqui pra aprender, né? Tu não é. Eu também erro, não sou perfeita não. Foi a Isabel. Foi a Princesa Isabel, né? Mas enfim, o que a Princesa Isabel, ela, tipo assim, por que ela recebe o crédito se ela só deu uma canetada? Já pararam pra pensar nisso? Sim. Muitas outras pessoas lutaram. Muitas outras pessoas lutaram. Real, gente. Muitas outras pessoas lutaram pro fim da abolição da escravatura. Sabe? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre André Rebouças, sobre Luiz Gama, sobre Teresa de Benguela. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas pesquisem essas. Luísa Maim. Pesquisem sobre essas personalidades. Eram pessoas negras que nas suas condições lutavam mesmo, sabe? A gente precisa entender que a escravidão no Brasil não foi porque o negro quis, ou porque o negro deixou, ou porque o indígena era folgado. E não era um movimento que, tipo assim, aconteceu, mas tinha muita resistência, sabe? Então, assim, as pessoas realmente... Pensem em vocês. Vocês aceitariam ser escravizados assim de boa? Não, gente, vocês lutariam com certeza, da mesma forma que essas pessoas também lutaram, sabe? Então, assim, a visibilidade, infelizmente, ficou pro lado branco da situação. Mas, esses nomes que eu falei, com certeza muitos deles vocês já não ouviram falar, mas Princesa Isabel todo mundo já ouviu falar, entendeu? Então isso também é racismo estrutural. Por que eu lembro mais de outras pessoas e não lembro de outras do espectro também? Se é o mesmo período, né? Acho que também o que influencia muito isso é a educação, que também não dá tanta ênfase às personagens negras que lutaram contra... É uma educação eurocêntrica, né? Isso Exato. é uma educação que ela coloca assim, ó. Vamos pensar, o que você mais viu na escola até hoje? Você viu muito mais Europa do que África, né? Sem dúvida. Né? Vocês viram muito mais Só viu a Europa. colonização dela. Isso, Ásia, por exemplo, a gente quase não viu Ásia também. Então, a África, tipo assim, muitas pessoas ainda têm a concepção de que a África é um país, né? E a África é um continente. Olha lá. A África é um continente, tem muitos países lá. É uma pluralidade cultural imensa. Tem muitos idiomas, muitas etnias diferentes. Tem, inclusive, etnias que até hoje, que já aconteceram, que a gente não tem datação histórica, a gente não sabe realmente. Descobriu-se recentemente não, né? Que aí recentemente é forçar um pouquinho. Mas já tem dados aqui do século XX. Não sei se vocês já ouviram falar sobre dravidianos. É uma civilização também descendente dos povos africanos, né, na Índia, que eram pessoas negras e que a gente não consegue traduzir, gente, o alfabeto dessa galera, sabe? Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. E é uma infinidade muito grande de conhecimento que está à disposição, e a gente saber da importância disso, do racismo estrutural, isso tira a gente de um lugar de que a gente precisa ser atuante e buscar conhecimento sobre, sabe? Buscar equiparar algumas... Eu tô falando demais, né? Não. Buscar equiparar, sei lá, essas discrepâncias que vocês mesmos reconhecem, sabe? Tipo, vocês mesmos falaram pra mim, olha, a gente já viu muito mais Europa do que África, sabe? É triste saber isso, é triste ver isso. E o próprio ensino da África, na educação, ele é recente. Começou-se a colocar a África no currículo de Ciências Humanas, de História e Geografia, no ano de 2003, gente. No ano de 2003 eu já estava estudando, enquanto estudante, vi muito pouco sobre África. O que eu sei sobre África hoje, eu tive que pesquisar, eu tive que estudar, tive que buscar curso de formação, tipo assim, então assim, tive que ir pra campo, sabe? Então assim, infelizmente a gente ainda dá muito pouca atenção. E não pode ser só no mês de novembro isso. Não é? Porque, infelizmente, o racismo ele é diário, gente. E o racismo estrutural, apesar de ser institucional, ele afeta você como indivíduo, sua família, sua condição social, né? A gente vê racismo, por exemplo, no funk, na música. Esporte. Né? Quais são, então? Por exemplo, ó, vou puxar aqui agora, hein? Agora sim, talvez alguns fiquem com raiva. Não, peraí. Por exemplo, o que a Luísa Sonza fez esses dias atrás aí foi racismo estrutural, gente. Nem sei o que é isso. O que aconteceu?
Ela estava num lugar, passou uma pessoa negra, ela falou pra pessoa, vem aqui me servir. Isso, o que estava condicionado na mente dela? Que é o racismo que já está embutido na sociedade. Cara, que uma garçom, pessoa né? negra tá lá pra servir. Sim, que servia ela. E aí? Porque ela não podia estar lá como pessoa. E ela tinha um papel, exatamente. Pessoal, uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui no começo é que nós temos mais participantes aqui. A nossa plateia, né? O podcast tá quase acabando. Não, é porque talvez vocês escutem as vozes, os comentários no fundo, e é porque a galera tá aqui acompanhando a gente nessa também, tá? Assim, deixa eu fazer uma pergunta. Eles Se referirem à África como se só tivesse negros, é um tipo de racismo também, né? É assim, ó, é que a gente tem que pensar assim, a África não é uma unidade cultural. Então, quando a gente fala africanos, a gente não tá falando de um povo, é diferente de falar brasileiros, de falar africanos. Então, tem muitos africanos e muitos, enfim, é diferente. Então, não é uma unidade cultural. Deixa eu ver como que eu vou traduzir isso pra vocês de uma melhor forma. Então, ó, a gente precisa pelo menos entender como que é a África, né? A África é um continente de pessoas negras, né? E aí, essa questão do colorismo varia, tá? Nem todo negro, ele é retinto. Quando eu falo negro retinto, é uma pessoa muito pigmentada, tá? Então, nem todo negro é totalmente retinto. Isso até por conta da questão da miscigenação e tudo mais, né? Aqui no Brasil. Mas, enfim, o negro na África, ele é, sim, maioria. E existe uma população lá na África do Norte, tem até uma divisão geográfica, que não é a mais recomendável, mas eu vou usar aqui, que talvez seja a referência que vocês tenham, que tem a África subsaariana, tem a África saariana, que é acima ali do deserto do Saara. Aquela galera lá em cima, que é uma galera extremamente, a maioria são muçulmanos, eles têm sim muitos negros, mas tem sim muitas pessoas brancas. Hoje na África, como que tá? Tem muitas pessoas brancas na África, tá? Muitas. Por um processo histórico de imperialismo, de colonização, neocolonização lá, por um processo de imigração, tem muita gente. Sexta-feira agora eu tive num consulado, lá em São Paulo, que era um consulado. E eu me surpreendeu o número de pessoas brancas que estavam indo pra lá, porque, tipo assim, com a missão de ganhar dinheiro. É muito fácil ganhar dinheiro lá, sabe? Em alguns países da África, principalmente. E lá, um desses países que é muito fácil ganhar dinheiro, as pessoas vão para viver de subsídio e o dinheiro que elas ganham lá, e eles fazem acordo com a empresa aqui no Brasil ou em outros locais, geralmente elas ganham em dólar ou em euro. Então, assim, não é preconceito falar que tipo, na África é um país de negros, mas a gente tem que ter essa noção de é um país não, é um continente de pessoas negras, mas a gente precisa ter essa consciência de que não são só negros, né? Tem negros, tem pessoas brancas lá na África hoje. A África do Sul, como país, que é o que eu ia falar agora, também tem, hoje na África do Sul tem mais pessoas brancas que pessoas negras, tá? Quase tem essa divisão aí, essa questão. Mas eu nunca posso pensar na África como pobre. Às vezes a gente tem uma imagem da África de crianças gritando de fome, sabe? De crianças sem roupa, sabe? Assim, esqueléticas, pessoas passando fome. Não é assim, sabe, gente? Tem a grande parte da África, não só ali da setentrional, a gente tem riqueza, sabe? Tem muitas praias, a África é um continente maravilhoso para praias, tem países que sim estão em guerra civil até hoje, tem países que são islâmicos, que é a Sharia que determina, né, o que é certo e o que é errado, tem países que são extremamente violentos, mas tem países que a gente consegue ter uma vida de pessoas, mais ou menos aqui no Brasil. Então tem pessoas muito bem de vidas, tem pessoas que vão passar necessidades, enfim. A gente tem que tirar esse estereótipo um pouco de achar que a África é um lugar abandonado, que é um lixão do mundo, de que as pessoas só sofrem demais, entendeu? Então eu acho que não sei se eu te respondi, mas é isso, tá? Então, como nós já falamos um pouco sobre a educação, que a gente queria falar também sobre as cotas, se você as vê como privilégio ou como uma reparação histórica. Então. Esse debate é muito frequente no Brasil. E aí, o que vocês acham? Vou jogar primeiro pra vocês, pra eu ver. Vamos lá. Reparação histórica. Reparação histórica. Reparação histórica. Reparação histórica. Então, nós chegamos a uma concordância. As cotas, elas são mesmo uma reparação histórica. As pessoas acham que existir cotas é como se eu desse o ingresso total para a pessoa para ir para a faculdade. Não é isso.
né? Existem vários fatores. Eu tenho certeza que vocês aqui, só vocês sabem a realidade que vocês vivem na casa de vocês. Né? Existe um longo caminho, principalmente se você quer mesmo fazer universidade ou qualquer outro tipo de estudo. Vocês sabem que não é fácil, né? Vocês sabem onde dói, onde pega. E a mesma coisa as cotas. Quando falam pra mim de cotas, de ser reparação histórica, eu gosto muito de citar um exemplo de segregação racial, sabe? Lá na África do Sul, a gente sabe que teve o apartheid, né? Teve até o Nelson Mandela, que foi um dos precursores que ajudou nessa questão do apartheid, né? Lá nos Estados Unidos também houve essa segregação racial pelo Jim Crow. Não sei se vocês têm referências de filmes que falam sobre isso, sobre Jim Crow, de séries. Tem muitas séries que vão falar sobre isso. O Jim Crow é um código de leis que nos Estados Unidos estabelecia quais os locais que os negros podiam ir, como eles deviam se portar, até que horário, onde eles deviam sentar ou deixar de sentar, se portar. Então tinha todo um código e eles tinham que seguir isso à risca. Senão eles eram linchados mesmo, vivos, assim, linchados mesmo, né? Enfim, o Jim Crow é todo esse código de leis aí. E aqui no Brasil, às vezes a gente tem a impressão que não houve segregação racial. E outra, como o nosso amigo falou, a abolição da escravidão aqui no Brasil foi em 1888. Em 1890 foi emitida, isso é uma lei, tá, gente? Existe, vocês podem pesquisar isso. Tinha uma lei que, assim, pessoas negras e indígenas, elas não poderiam calçar sapatos. Não calçavam sapatos, não podiam calçar sapatos. Então isso é um dos motivos também de hoje, fenotipicamente, das pessoas negras, às vezes elas têm pés grandes, às vezes, tá? E das indígenas também. Não pé grande não é de tamanho, mas eu digo que são mais largos. Às vezes tem, tá? Isso é normal. Isso não é que é normal, mas isso tudo tem uma razão, tá? A questão da pressão arterial também. Tudo isso tem uma razão. Histórica, infelizmente, não das mais legais. Mas o que eu tava falando, em 1890, ainda existia essa questão dessa lei de que proibia as pessoas de calçar sapatos. Mas o que acontece? Para você ir a locais de comércio, locais públicos, você tinha que estar calçado. Então isso era uma forma de segregação. Não tava lá, tipo, negros entram aqui, negros não entram. Mas tinham locais que você só poderia entrar calçado. Isso é uma segregação, certo? E a própria escravidão também foi de 400 anos aí, foi 400 anos que essa população foi despatriotada da sua própria língua, da sua própria identidade, foi tirado, é algo muito cruel, né? Porque tirou sua própria identidade, seu próprio idioma, a questão da fé, né? A questão social mesmo de si, a questão da inferiorização de como a pessoa se enxerga. Então tudo isso houve uma privatização. E mesmo depois do fim da escravidão ainda existiam essas proibições. Por exemplo, tem locais que a pessoa negra não podia entrar. Por exemplo, escola, acesso à escola. Demorou muito até ter incentivo para negros realmente educação ser para todos. Demorou muito, sabe? Então a gente precisa entender que o Brasil ele tem uma dívida imensa com os povos indígenas e com os negros. Tem uma dívida imensa, sabe? Então, e a gente não pode também deixar, apesar de a gente estar falando da consciência negra, a gente não pode tirar os povos indígenas disso também, gente. Eles também sofreram tanto quanto nós. Infelizmente a gente não tem tanta representatividade deles porque eles literalmente sobrevivem dia após dia. O Brasil é um país em guerra, vive guerra desde 1530. O Brasil é um país que vive em guerra, sabe? É guerra na favela, é guerra lá onde estão os Yanomamis, é guerra onde é o Pantanal, é guerra inclusive. A gente não tem essa noção, a gente vive uma falsa sensação de paz, mas o Brasil é um país que vive em guerra. Então, cada qual sabe, né, onde toca. E eu vejo que essa questão das cotas, ela é uma tentativa de reparação histórica, né? Ela não repara totalmente. Porque não adianta a pessoa negra conseguir, a pontuação não sei se vocês já viram, gente, mas chega a ser assim, irrisório a pontuação, tá? Não é nada assim, nossa, vou dar de mão beijada, não é assim não, tá? É mínimo ali, mas enfim, faz um pouquinho de diferença, mas é mínimo, mas existe. Mas não adianta também eu deixar a pessoa negra lá se ela não vai ter respaldo para permanecer. Porque a gente tem isso também, tem muita gente que entra, mas o Danilo sabe, a própria professora que saiu daqui sabe, o índice de pessoas que começam a faculdade e terminam é diferente. Nem todo mundo consegue se manter na faculdade, sabe? Então, assim, eu vejo que as cotas, elas são importantes como reparação histórica, mas ainda no Brasil eu vejo que isso ainda é uma tentativa, sabe? Infelizmente, não queria entrar nesse mérito, mas infelizmente, no atual governo, isso ainda
foi pior ainda, porque diminuiu essa política pública para as universidades. Então, o número, as bolsas reduziram muito. Então, e se é um país que eu não tenho educação, e se eu não abro acesso para as camadas mais baixas, não há avanço, gente. Não existe avanço. Tá? Você falar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência dentro da universidade, né? Da faculdade, assim, essa parte de ter sofrido lá dentro, de ter visto a desigualdade lá dentro, algo assim. Olha, eu vou te falar um negócio que eu sofri mais. Até que na faculdade eu não sofri tanto. Não sei se é porque eu lidei melhor. Eu já estava planejada. Mas na escola, no ensino fundamental e no ensino médio, sim, eu sofri bastante. No sentido de, assim, eu tive meu ensino fundamental. Eu quero, obrigada. No meu ensino fundamental, minha primeira escola, né? Eu estudei numa escola que hoje é tida como particular, sabe? Vocês conhecem, né, SESI? Posso falar? sim, Pode, né? sim. Pode. Vocês conhecem SESI, né? Não, beleza. meu pai. Então, quando eu entrei para estudar no SESI, era uma escola que, enfim, o critério para você estudar no SESI é você ter um pai que trabalhasse em indústria. Então, não era pago, certo? Então, se eu tinha um pai que trabalhava na indústria, eu poderia trabalhar. Era que eu poderia estudar. No caso, era isso. Meu pai trabalhava na indústria e aí eu conseguia a vaga para estudar. Só que assim, é uma realidade totalmente diferente, sabe? Todo mundo lá, boyzinho. Muito boyzinho, muito boyzinho. Então assim, enquanto a minha referência era tipo, fim de semana, sei lá, fiquei em casa, ou fui visitar meu avô na fazenda, a outra era tipo assim, sei lá, o que você acha de Bariloche? Sabe? Tipo assim, umas perguntas era muito discrepante. E por ser um universo extremamente branco, eu sofri muito no meu ensino fundamental. Eu tinha, sei lá, sofri muito bullying, tenho uma questão com a minha aparência, inclusive, que foi muito evidenciada. Tinha pouquíssimos amigos, né? Hoje o mundo girou, né, gente? O mundo não gira, ele capota mesmo. Hoje tem gente que me cumprimenta e fala, ai amiga, eu falo assim, oxe, amiga de quem? Amiga de quem? Mas enfim, sofri muito com isso, real. Pra vocês terem noção, nessa escola, quando eu estudei, as únicas pessoas negras eram eu, uma outra amiga minha que eu fiz um podcast com ela numa época, a gente começou um podcast numa época, e meus primos. Era gente de preto. Literalmente, era nós, assim, sabe? Então, não tinha mais ninguém. E aí, isso, sei lá, a gente se sentia muito inferior lá, inclusive na escola, sabe? A gente não aprendia sobre, enfim, era uma questão muito difícil. No ensino médio, passei a lidar melhor um pouco com essa questão de sofrer menos, mas não que os ataques deixaram de acontecer, tinha muito ataque, sabe? Muitas pessoas realmente se achavam, você sente feio, as pessoas, nessa questão de adolescência, você sempre tem alguém que, tem sempre aquele crush, enfim, nunca fui crushada por ninguém, nunca, enfim, era sempre isso, né? E na faculdade, essa questão também ocorreu, mas no sentido de capacidade, sabe? Duvidar muito da sua capacidade. Sabe, quem é você? Então tinha muito essa questão de duvidarem da sua capacidade. Então tinha muito isso de validação. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro muito, enquanto professora mesmo, e era na rede pública, eu lembro que eu fui numa escola, e aí eu entrei, a primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu me senti, foi tipo a Luísa Sonza, sabe? Uma pessoa lá, um professor virou pra mim e perguntou se eu era vendedora da Mary Kay. Então, tipo, isso também é um racismo, né? Isso também é racismo. Então, enfim, às vezes as pessoas não te validam, sabe? Ou, enfim, subestimam sua capacidade. Então, assim, foram coisas muito pesadas, mas eu acho que a minha experiência mais pesada nessa área foi em questão de trabalho. O mercado de trabalho é muito cruel. E eu trabalhei uma vez no consultório médico, eu era secretária de um consultório médico, e eu fiquei 1 ano e meio nesse consultório. E a secretária que vinha antes de mim, e aí a gente pode, talvez fique gigante, tá? Mas enfim. A secretária que vinha antes de mim era uma secretária branca. Aí ela saiu porque ela recebeu uma proposta de trabalho, ela recebeu uma proposta de trabalho melhor, e aí ela saiu, né? E aí eu fui lá porque eu precisava de alguma coisa, eu estava na faculdade, precisava me manter também, né? E os livros eram caros, os livros são muito caros. Infelizmente, os livros são muito caros no Brasil. Isso é uma dificuldade, isso também é racismo estrutural, viu? Dificultar o acesso ao conhecimento é racismo estrutural. Enfim, e o que acontece? Eu descobri depois de uma foto, eu já estava lá uns 3 meses.
Aí, do nada, eu fui ver um recibo de salário. E aí eu descobri que a moça branca que trabalhava antes de mim, ela recebia mais do que eu, quase o dobro. Muito mais. E aí, tipo assim, aí passou, né, beleza, assim, pode ser, tal, eu pensei na situação econômica, né, miguezinho, sabe quando você tenta se iludir, mas na verdade não é. Aí teve um dia, gente, e foi o seguinte, aí eu fiquei lá, comecei a trabalhar uns 6 meses, né, aí esse meu chefe, né, de lá, falou assim, nossa, né, você é limpinha, né, tal, né, viu, o que você acha de fazer uma faxina aqui? O que você acha de fazer uma faxina aqui? Eu olhei assim e falei assim, oxe, não tá na minha função, né? Na verdade, não tá na minha função mesmo. E aí, sim, aí não falou nada, né? Mas aí o que acontece? Ele dispensou a diarista que ia lá. Diarista não era diarista, né? Mas ela ia lá algumas vezes na semana. Dispensou. E aí ele passou a atribuição de limpar o consultório pra mim. Então eu ganhava menos que a funcionária anterior. Fazia o dobro. Fazia o dobro, além da minha função, né? E ainda assim. Então, assim, realmente, no mercado de trabalho, gente, é muita coisa. Claro que, enfim, estamos atual. Vamos deixar no off, né? Vamos falar mais não, senão eu vou soltar coisa que não devo soltar. Vamos lá. Poxa. Não, nada. E também acho que a inserção do negro no mercado de trabalho, nesses cargos de alta elite, também não é muito incentivado, né? É, exatamente por conta dessa segregação, né? Do fato do negro não ter o acesso, assim, tem o acesso, mas pouquíssimo acesso à educação, essa questão de quando se vai se profissionalizar, seja por causa disso. Eu gostaria até de compartilhar aqui uma coisa que aconteceu com meu irmão, que a minha avó, ela cuidava de um menininho, que ele era branco, né? E a mãe desse menino trabalhava em um shopping lá em Alphaville, né? Quando eu morava lá em São Paulo e tal. E ela trabalhava no Alphaville. Meu irmão foi buscar o neném lá no Alphaville e tal. E quando ele estava saindo do shopping com o meu primo no colo, uma mulher olhou desesperada. Minha mãe estava do lado dessa mulher, ouvindo tudo. A mulher olhou desesperada e falou: chama a polícia porque ele está sequestrando a criança, olha a cor dele. Ela deixou claro que era por conta da cor do meu irmão. Olha a cor dele e olha a cor da criança, ele tá sequestrando. Só que assim, a minha mãe disse que na hora ela não teve reação nenhuma, ela não conseguiu ali repreender a mulher. Então, às vezes as pessoas falam, isso é mimimi, não existe racismo mais no Brasil, não tem essa. Só que, tipo, constantemente a gente vê esses casos, só que as pessoas gostam de abafar, né? Esse caso que você citou acontece muito, gente. Muito. Pessoas que vão viajar de um pro outro, às vezes a pessoa tem a certidão. A minha tia mesmo passou por isso. A minha prima é branca e a minha tia é negra. E às vezes para viajar, a minha tia mostrava certidão de nascimento, RG, e não deixava embarcar. Então, tipo, realmente tem essa questão. É muito difícil. E dentro disso que eu falei para vocês também no mercado de trabalho, a gente também vê isso na questão da hipersexualização de pessoas negras. Isso é outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Essa hipersexualização que é colocada pela mídia, é colocada pela música, isso também as pessoas refletem isso em outras questões. O carnaval no Brasil, que ele acabou perdendo a característica cultural e se tornou de repente um culto ao sexo a corpos negros. Então isso também é uma cilada que a indústria por dentro ela vai deteriorando, que era para ser cultural e virar algo comercial e acaba reforçando outros estereótipos negros. Que é isso que acho que o Danilo falou de alguns livros que vocês estavam vendo, para entender um pouquinho, né? Algumas falas tal, que a gente tem no cotidiano, então que são falas que às vezes a gente acha que está elogiando e a gente está reforçando estereótipos, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então tá, esse racismo estrutural, ele tem uma fonte, né? Ele vem lá de trás já. E inclusive sobre o darwinismo social e o científico. Você poderia explicar pra gente um pouquinho sobre? Vou tomar tudo de novo, talvez fale diferente, tá? Então assim, o darwinismo social, ele, na verdade, ele tá dentro do racismo científico, tá? Também que é essa questão. Então a gente precisa tem duas divergências. Primeiro, a gente sabe que tem o Charles Darwin. Charles Darwin foi um cientista, ele fez uma teoria biológica de evolução das espécies, né? Então ele fez uma teoria biológica no sentido de cada espécie se adapta ao seu próprio meio.
Então, desenvolvem características diferentes. Por exemplo, um pássaro, se eu pegar um pardal, que é mais tropical, se eu pegar um pássaro que vive mais em climas mais frios, as características biológicas desses pássaros, apesar de ambos serem pássaros, vão ser diferentes, porque cada um precisa se adaptar ao seu ambiente. Então ele vai falar sobre isso. E ele vai também trazer aquela que é uma questão polêmica, que muitas pessoas falam erroneamente que o homem descendeu do macaco. Na verdade, o que o Darwin coloca é que o homem tem um ancestral em comum com o macaco, né? Teria um ancestral em comum. Mas enfim, isso aí entra em mérito da sua cosmovisão, do que você acredita ou não. Mas eu vou colocar o que é a ideia do Darwin. Então o Darwin fez essa teoria biológica e ele diz que o homem teria um ancestral em comum com o macaco, né? E aí houve toda uma evolução, né, dos neandertais, depois do Homo sapiens, até chegar em a gente, que é o Homo sapiens sapiens, né? Até chegar em nós. Essa é uma teoria biológica. O darwinismo social é diferente. O darwinismo social, primeiro, não foi o Charles Darwin que fez. Ele tem esse nome de darwinismo, mas o Darwin mesmo, Charles Darwin, já estava morto. Não teve autoria nesse processo. Mas outros cientistas eurocentristas, né, cientistas entre aspas, eurocentristas, eles se apropriaram desses estudos do Darwin e traçaram em cima dessa teoria biológica uma teoria social, de que, da mesma forma como Darwin disse que as espécies evoluem, de que as raças humanas, né, que esse conceito de raça também é um conceito que vai aparecer no século XVIII, XIX, até o século XVIII, XIX não existia no mundo esse conceito de raça, eu sou de uma raça, você é de outra raça, ou somos todos raça humana, não existia esse conceito de raça humana. Esse conceito de raça humana vai surgir justamente nesse período também. E aí o darwinismo social vai colocar que existem raças superiores que chegaram a esse estágio de evolução total e que essas raças que não chegaram a esse estágio de evolução total se aproximam mais de macacos. E essas raças seriam raças inferiores. Seriam indígenas, negros, amarelos, né, que são asiáticos, aborígenes que eu coloquei. Então esses povos são tidos como inferiores. Então seria, por exemplo, assim, sabe aquela missão de civilização no homem branco, de que ele estaria salvando? Ele, na verdade, o homem branco tem essa concepção de que se ele está escravizando o negro, ele está salvando ele. Que a oportunidade de catequizá-lo é uma oportunidade de salvar, porque ele é a evolução total que aquela raça inferior não é, né? Então, quando a gente xinga, reforça isso, tanto no futebol, como outras coisas, você, tipo, você é um macaco, você acaba reforçando essa ideia de que existe essa inferioridade, de que essas pessoas são raças inferiores, não tem o mesmo intelectual, não tem a mesma civilização, civilidade. E isso, na verdade, isso é um câncer na sociedade, né? Porque quando a gente vê sobre colonização e sobre escravidão, escravizar pessoas negras, para os europeus era comum escravizar indígenas, porque eles não enxergavam essas pessoas como humanos. Eles enxergavam essas raças inferiores como animais, realmente. Então não se tinha essa consciência, eu estou escravizando uma pessoa. Não, você é um animal, você é literalmente um macaco. Então não se tinha essa concepção, essa ideia de enxergar o outro como humano, tá? Então essa ideia de enxergar o outro como humano, como uma pessoa, isso vem muito depois, né? Então, e reforçado por essa ideia aí. Não sei se ficou claro. Ficou claro. Como você falou que no caso do darwinismo social... Sim, enxergar as pessoas aqui, essa raça inferior, como objeto, objetificação total, né? É isso mesmo. Exatamente. Daí viu o homem branco como o superior, que principalmente os europeus, e ainda é muito presente no futebol, onde vários brasileiros vão pra lá e sofrem assim. Tem inúmeros casos, Neymar, com o Richarlison, onde eles realmente acreditam que isso é uma verdade. Isso, tem dois autores, eu quero deixar com vocês, são autores africanos, pan-africanistas, é o Achille Mbembe e o Aimé Césaire. Eles falam muito sobre isso. O Aimé Césaire, ele coloca uma questão assim, de que a Europa ela é indefensável por conta dessa questão do racismo científico. E, inclusive, esses cientistas que reforçaram isso, eles não aceitavam, por exemplo, que... já ouviram falar que o Egito Antigo foi construído por alienígenas? Eles não aceitavam que, por exemplo, sociedades africanas tivessem atingido um avanço tecnológico muito grande. Eles não acreditavam nisso. Então eles queriam reforçar o todo o tempo que tudo que era de potência de conhecimento jamais poderia ter sido feito por pessoas negras, que eram inferiores. Então daí que começou a surgir as ideias de que o Egito foi feito por alienígenas, de que não havia conhecimento na África, de reforçar esses estereótipos.
que a gente tem de fóssil, mais antigo que a gente tem de um ser humano, ele está no continente africano. E aí, para não deixá-lo no continente africano, esses cientistas europeus eles fizeram uma reunião e eles tiveram um plano, uma grande ideia de construir um crânio falso, mas que tivesse uma aparência bem antiga, para que esse crânio fosse encontrado na Europa e fosse reforçada a ideia de que a pessoa mais antiga, ou seja, o Homo sapiens sapiens mais antigo, estivesse na Europa e não na África, justamente para não dar esse mérito, sabe? Então, claro que depois eles foram revelados e depois, gente, enfim, tem cada coisa que vocês ficam abismados. Mas o que eu preciso que vocês saibam disso? O racismo estrutural é uma coisa que precisa ser combatida para a gente também tirar o estereótipo que a gente tem em relação às sociedades negras, enfim, e também não só na questão do negro, tá? Eu vou bater muito nessa tecla do indígena também, porque eu acho que também precisa dessa reparação histórica. E talvez a gente não dê tanto. Eu não tenho esse lugar de fala, mas a gente às vezes não dá tanto crédito, tanto lugar de fala também para essas pessoas, sabe? Para essas sociedades indígenas. Mas eu acho que, enfim, é necessário falar sobre isso para a gente entender, fazer uma leitura muito crítica do mundo, sabe? A gente precisa entender que nem nada é por acaso. Acho que vocês já são crescidos o suficiente para entender que nada é por acaso. E se a sociedade é assim por um motivo. Né? E a gente precisa entender qual que é a raiz disso. Não, vocês não cansar de mim, a gente tá aqui pra isso, pra conversar. E queria que você falasse um pouquinho também sobre apropriação cultural. Apropriação cultural. O que nós sabemos de apropriação cultural? É que às vezes, por exemplo, então, um exemplo que eu vi muito na internet, assim, a galera falando sobre, tipo, uma pessoa branca fazer tranças e tal. O pessoal considera isso uma apropriação cultural. O problema não é a pessoa branca fazer trança, né? Vamos lá, pessoa trança. O problema é a pessoa branca fazer trança e se achar num lugar que ela não é dela, né? No sentido assim, se ela se autodeclarar negra, ou ela fazer aquela trança e de repente ser uma pessoa extremamente racista. Porque assim, algumas tranças, principalmente tranças na goza, elas têm significados, elas carregam um peso cultural. Né? As tranças na goza, algumas eram mapas, algumas têm simbologias de frases, de palavras, então assim, não é nada solto. O problema é a intenção que essas pessoas fazem isso. Então o problema tá aí. Mas agora a apropriação cultural, eu estou fazendo agora com o professor que ele é mestre, e eu percebi recentemente, inclusive, que a apropriação cultural começou na Grécia Antiga. Né? Porque às vezes a gente tem uma noção de que a filosofia, a gente estuda filosofia, a gente vê lá Platão, Aristóteles e tal, e aí eles colocam algumas ideias que a princípio elas são ideias maravilhosas, né? De, tipo assim, de você pensar o ser humano, né? Mas eles fizeram a primeira apropriação cultural, porque a filosofia, na verdade, ela nasce no Kemet, ela nasce no Egito, a filosofia. O que acontece? Esses filósofos, eles foram para o Egito, porque as melhores universidades do período lá, da Idade Antiga, elas estavam no Egito, fizeram a apropriação à leitura e encaixaram isso na Grécia. Tanto é que quando... Nossa, que coisa de história agora. Quando a gente vai estudar isso lá na Grécia, lá, as ideias da filosofia às vezes não encaixam nas sociedades gregas, né, nas polis gregas. Porque, poxa, você pensa assim, Tebas, pensa Corinto, você pensa Esparta. Não tinha nada de filosófico ali, não, ser ou não ser. Eles metiam porrada mesmo, sabe? Tava ali pra matar, aniquilar mesmo, sabe? Então a gente vê que aquelas ideias nem sempre baixam com aquela realidade que eles viviam. E aí a apropriação cultural, ela começa nessa questão principalmente da Grécia. É você não dar crédito, você pegar algo e falar que é seu. Por exemplo, o que aconteceu com o rock and roll. O rock and roll, o rock por si só, ele nasceu nos Estados Unidos no movimento negro. Né? A gente tem aí várias referências, mas como que se popularizou o rock no mundo? Através de Beatles, o Elvis Presley, né? São esses os personagens. Então, tipo assim, eles tiraram uma coisa que era característica negra e se apropriaram disso, né? Então, essa questão é de você, esse processo, eu acho que a apropriação cultural, ela não é só o ato de você fazer trança, é um processo cultural. É o que está acontecendo com o funk, por exemplo. O funk, por exemplo, ele é um instrumento dentro do movimento negro de você denunciar coisas. O funk é uma música super agressiva, ela vai denunciar uma realidade. Mas hoje, o funk está muito mais preso à questão pornográfica do que denunciar uma realidade.
Então, você vê como que é essa apropriação cultural? Hoje em dia, se você for ver os funkeiros, quem você vai ver número 1? Anitta, certo? E aí, isso começa a desapropriar toda uma função, tudo que era para ser um funk. Então, hoje, se você pegar os maiores funkeiros, se você for pegar os maiores funkeiros em dinheiro que ganha mesmo, são os brancos. São funkeiros brancos hoje, não são funkeiros negros. A mesma coisa você vai pegar, por exemplo, o rap. O rap ainda tá bem na resistência nesse sentido. Por exemplo, se eu falar de Racionais, todo mundo sabe quem é Racionais aqui. Se eu falar Baco Exu do Blues, alguém sabe quem é Baco Exu do Blues? Se eu falar de Onda, se eu falar de Onda, tá, alguns não. Se eu falar Felipe Ret, Conheço também. ah lá, já teve mais, tá vendo? Tá vendo? Quando eu vou embranquecendo, vai tendo mais. Vamos ver, deixa eu ver quem mais vou falar aqui. Quem mais posso colocar? O Lennon, L7. Então vocês percebem? Então existe a apropriação cultural, ela não é um ato em si, ela é um processo, que ela vai desapropriando, ela vai tirando a função. O rap, ele tem essa função de denunciar também a realidade, tanto é que hoje em dia no Brasil os rappers brasileiros, mesmo os negros, eles assumem essa bronca pra si, de denunciar essa realidade, sabe? É um processo. Eu acho que é isso. E vemos também muita marginalização dessas culturas negras. Marginalização. Que O samba, né? O samba foi muito marginalizado durante muito tempo. Em relação à bossa nova, sim, era aceitável. O samba não. Tem sambas que são muito semelhantes, no mesmo período são muito semelhantes à bossa nova. Né? Então, essa foi a nossa conversa, nosso bate-papo. Espero que o pessoal tenha entendido aí sobre o que é o racismo estrutural. É importante a gente saber às vezes, igual você falou, né? Às vezes comete sem saber que está cometendo, a gente sofre sem saber que está sofrendo. Também. Então, é uma coisa aí que é necessário aprender. Então, foi muito bom essa conversa. Gostou, Kainan? Gostou da conversa? Boa tarde, pessoal. Então, acho que é isso mesmo. Gostaria de agradecer a Jéssica que veio aqui bater esse papo com a gente, esclarecer algumas dúvidas e, sem dúvidas, vários ouvintes tinham essa dúvida na cabeça, não tinha todo esse conhecimento. E é isso, espero que gostem. Eu agradeço muito a participação que vocês me receberem, me senti super bem acolhida, bem feliz de ver o sustinho de novo aí. Me chamem mais vezes que eu venho, tá? Gostei, muito agradável. Pode deixar. Obrigada. Agora é sua hora, Júlia. Ok. Fala.